Graça e paz, igreja. Amém. Espero que esteja tudo bem com você. Enquanto eu vou me ajeitando aqui, eu quero que você encha o seu coração com esperança. O Senhor tem uma palavra para você, amém? Queria que você fechasse os olhos, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu presumo da graça de Deus, então me ajude em oração nesse momento. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és nosso Deus e o Senhor nos conduziu até este momento, Senhor. Deus, eu preciso da Tua graça e os meus irmãos também precisam. Derrama, Senhor, do Teu Espírito. Por mais simples que eu possa falar, por mais profundo que eu possa ir, nada acontecerá se não for o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Então, Deus, guia-nos nesse caminho, Senhor, para que possamos compreender mais profundamente a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Jesus, muda histórias nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Como você tem caminhado? Esse é o tema da nossa noite. Vamos ver se aqui está já meu auxílio aqui. O pessoal conseguiu me ajudar. O tema de hoje está escrito lá em Lucas 24, capítulo 24, versículos 13 ao 34. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia para a gente ler junto, tá bom? O tema de hoje é: Jesus nos encontra no caminho. Jesus tem um encontro contigo nesta noite, amém? Mas não só nesta noite. Jesus quer te encontrar no dia a dia. Por mais que nós nos dediquemos nos domingos à noite, não será suficiente. Cristo quer andar com você no seu dia a dia. Quando Deus me direcionou essa palavra, eu estava numa conferência e Deus falou assim: eu quero andar com o meu povo mais do que pequenos encontros. Eu quero andar constantemente. Ele me levou no Salmo 34, capítulo 5, que fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a alegria vem por uma noite, mas o choro vem pela manhã. Na segunda-feira, a hora que você tem que acordar de manhã, você fala: Deus, por que é tão difícil a circunstância? Tem um rapaz lá no trabalho que ele fala assim: segunda-feira é difícil. Daí a continuação da frase assim: mas hoje é terça-feira. Ele fala: terça é ainda pior. Será que a gente tem no nosso dia a dia experimentado da graça do Espírito Santo? O sobrenatural de Deus não é feito por um instante. O sobrenatural alcança o nosso dia a dia. Isso é o cristão. Você acredita que Cristo está contigo todos os dias? Amém. Ele está com a gente através do Espírito Santo dentro de você. E hoje é isso que a gente vai aprender nesses versículos muito conhecidos, a passagem dos discípulos de Emaús. Eu quero te convidar a refletir comigo e pensar: o cristão é aquele que tem alegria durante todos os dias. Às vezes a gente pode chorar durante uma noite. Se for para chorar, chora aqui, se arrependa aqui, transforme aqui, lamente aqui no altar do Senhor, para que amanhã você tenha a alegria do Espírito Santo. Quem depende de um encontro de uma noite é o pessoal do mundo, que não encontra satisfação em nada e precisa se entregar seu tudo em uma única noite e ficar lamentando semana a semana. Tem convicção que após o entendimento pleno dessa palavra, você vai dia após dia não somente se alegrar, mas carregar dessa alegria de Cristo e testemunhar sobre esse Deus que nos acompanha no caminho, nos encontra no caminho. Amém? Você crê? Então vamos lá. Lucas 24, do 13 ao 34. Na minha versão NVI diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos.
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e de todas as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. 22. Algumas das mulheres que entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Diga: entender e crer. Vamos continuar. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu-o a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém, por aí. Paramos por aí. Você ama a Bíblia? Eu amo a Bíblia. A leitura foi um pouco extensa, espero que você tenha ficado comigo. Mas é uma das leituras clássicas do Novo Testamento. A gente está aqui numa das passagens mais bonitas. O pastor comentou inclusive que a gente fez a Igreja Maranhão fez um teatro uma certa vez, bastante tempo atrás, né, sobre essa passagem, onde Jesus encontra dois discípulos. Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. E quando a gente ama algo, a gente passa tempo com aquilo. A gente quer estar próximo. Porque quando a gente está próximo, aquilo vai nos moldando. Quanto mais a gente passa tempo junto, mais a gente vai conhecendo e aquilo vai nos conhecendo. Quanto mais a gente ama a Bíblia, mais a gente tem tempo com ela, mais a gente entende ela. Quanto mais a gente ama a Bíblia, a gente se aprofunda no conhecimento. Se aprofunda no conhecimento e a gente vai entendendo mais a Deus. Esses discípulos estavam caminhando. O contexto aqui em Lucas é o seguinte: Cristo havia passado a última semana em Jerusalém, demonstrado quem ele era. No domingo de Ramos, ele tinha sido recebido com grande pompa como Messias, mas as atitudes dele perante o povo mostraram um Messias diferente do que ele esperava, tanto que as pessoas quiseram crucificar, e o crucificaram, mataram Jesus, colocaram na cruz. Os discípulos ficaram sem entender, se dispersaram. Passou o sábado, um dia de descanso, que eles não poderiam sair para lugar nenhum. Começou o domingo, as mulheres logo na primeira hora foram ver. Aconteceu isso que você leu aqui na história. As mulheres encontraram o sepulcro vazio. Um anjo falou para elas: olha, Jesus está vivo. Elas voltaram correndo testemunhar para os discípulos. E a posição desses dois foi qual? Vamos para Emaús. O contrário, distante da onde tudo aconteceu, onde todos encontraram Jesus. Eles estavam fugindo, eles estavam caminhando. E o primeiro ponto que eu quero te
te direcionar aqui. Agora eu liguei, vamos ver? Aí, beleza, a gente leu Lucas. Primeiro ponto, eles estavam caminhando. Por quê? Deus te criou para caminhar. Você acredita nisso? Deus não te criou para ficar parado. Lá, logo nos primeiros versículos da Bíblia, lá em Gênesis 2, 24, fala assim: por isso, o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nos primeiros versículos da Bíblia, o homem já sabe que ele tem que se mover para continuar o chamado de Deus. Abraão, Gênesis 12, versículo 1 fala: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O pai da fé, o patriarca de Israel, Abraão, foi convidado por Deus para se mover. O povo de Israel foi chamado a sair do Egito, caminhar para a sua libertação. Êxodo 3, 7 a 10. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E eles caminharam em busca da terra prometida. Jesus não foi diferente. Lá no Evangelho de Mateus 4, 19 e 20, fala assim: então Jesus lhes disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Você foi chamado para caminhar. Jesus caminhou 3 a 4 mil quilômetros em 3 anos. Quantos quilômetros você tem caminhado aí nos últimos anos? Mais ou menos. A Sociedade Mundial da Saúde fala que o ideal mínimo é 2 quilômetros por dia. Eu não estou fazendo isso o suficiente. Para você ter o mínimo de saúde cardíaca, você tem que caminhar 2 quilômetros por dia. A hora que eu fui estudar isso daí, procurar para a gente entender, eu preciso mudar alguns hábitos da minha vida. Jesus caminhou 3 a 4 mil quilômetros durante o seu ministério. Ele se movia. E se mover não é opcional. Você está se movendo. A partir do momento que você nasceu, que a sua mãe fez um esforço e te colocou para a vida, você já entrou em um caminho. A vida é uma jornada que todo mundo vai concluir. Você não para de caminhar. A questão é como você tem caminhado. Com quem você tem caminhado? O Hélito aqui pratica a corrida, né? Alguém mais corre aqui? Corre assim? Competição? Correria danada no dia a dia também. Trabalho na correria. Eu corro aqui na igreja atrás do Augusto. O Hélito que corre, tipo da competição. Se você correr de qualquer jeito, você não consegue atingir seu objetivo. Você vai se machucar, você vai se distrair. Ou se você já teve a oportunidade de começar a tentar correr, a hora que você vê, você correu 20 metros e já está cansado. Você fala: rapaz, o tempo não passa. Porque o como você está correndo, aonde está sua mente, está distante daquilo que é o objetivo que Deus colocou para você. Você, coloca na sua cabeça, você foi chamado para caminhar. Paulo fala assim em Filipenses 3, irmãos, não penso, do 13 ao 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um objetivo, ele seguia: o meu alvo é o chamado celestial. E eu esqueço de tudo que ficou para trás, e eu foco. E qual é o seu foco? Qual é o foco do cristão? Qual é o entendimento e a crença que você tem tido de Deus? Lembra que eu falei, você ama a Bíblia? O entendimento da Bíblia vai mudar o como você caminha. Esses discípulos aqui estavam caminhando, mas para longe de onde Deus queria eles. Jesus os encontra justamente na hora que eles estavam fugindo, porque eles não entenderam o como.
Eles só entenderam que eles tinham que caminhar. A visão errada a respeito de Jesus nos faz caminhar por lugares errados, por objetivos errados. Deus, Ele quer colocar os objetivos dele no seu coração. Ele quer que você caminhe em profundidade com Ele. Mas para isso a gente tem que entender Ele profundamente. Ontem eu conversei com os jovens aqui sobre a história do avivamento do país de Gales. Tem um livro que conta essa história, um livro de 86 páginas. Um dos livros que mais impactaram a minha vida, sobre alguns jovens de 13, 16, 20, 26 anos, que entenderam Deus profundamente, se aprofundaram tão próximo a Ele, que mudaram a história de um país. A hora que o avivamento aconteceu, em 6 meses, 100 mil pessoas se converteram a Deus. E não tinha a ver só com um chamado à religião deles. As estruturas do país foi totalmente transformada. Os trabalhos, o jeito que os chefes tratavam seus empregados. Quanto você acredita que você pode ser influência para o Brasil? Eu não estou falando aqui, eu falei propositalmente, não só para o Brasil. A gente começa aqui na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado. Mas eu acredito que daqui dessa igreja, Deus chamou a gente para impactar a nação. Eu acredito nisso. Se algum punhado de discípulos pescadores, Jesus falou, venham, e eu levarei vocês a ser pescadores de homens, impactaram todo mundo. Você, com a conectividade que a gente tem hoje, consegue impactar quantas pessoas? Para a gente entender profundamente como Jesus quer que nós caminhemos. Então, como Jesus, afinal, quer que nós caminhemos? Como Jesus quer isso? Primeiro, Jesus é uma voz na sua vida. Ou Jesus é a voz da sua vida. Os discípulos, ao encontrar Jesus, eles estavam voltando para a sua vida cotidiana. Eles estavam abandonando a sua rotina. E a hora que Jesus os encontra, isso é muito legal, porque eles não eram dos 12 discípulos, escolhidos que mais para frente seriam os apóstolos. Um deles nem é citado o nome. O outro é chamado Cleopas, você leu. Você já tinha ouvido falar do Cleopas? Só nessa passagem. Muita gente nunca nem ouviu falar do coitado do Cleopas. Mas Jesus ouviu falar dele. Ele era um discípulo de Cristo. Jesus não mede a importância de um discípulo. Jesus não mede aqueles que ele busca mediante o seu cargo, mediante a sua influência, mediante o conhecimento dos homens. Jesus apenas busca os seus filhos. Jesus, ele nos busca mesmo quando a gente está indo para longe dele. Jesus nos encontra no caminho mesmo quando nós fugimos. Se você tem fugido do Senhor, saiba, Ele está te buscando nessa noite. É com você que Ele quer falar. Eu quero te encontrar, meu filho. E é bem legal a história que eles estavam fugindo. E Jesus, quando questiona, fala assim: sobre o que vocês têm conversado? E eles explicam e o rosto deles se entristece. Você fala assim: cara, você não está sabendo? Está todo mundo sabendo o que aconteceu. Jesus, poderoso em palavras, em atos. Eles falam: um profeta. Jesus deixou de ser um Messias para ser um profeta. E se ele é um profeta, você já deve ter conhecido algumas pessoas que são profetas, que profetizam. As pessoas gostam bastante: vou lá naquela igreja porque ela tem um profeta e vai profetizar sobre mim. Ele é só mais um profeta, que tem uma palavra, entre tantas outras. Eles já tinham renunciado, eles estavam fugindo, renunciado Jesus como a suprema voz, determinadora dos seus dias. Eles seguiam Jesus todos os dias. Já tinha parado. Jesus era só um profeta, que havia morrido e havia acabado tudo. O significado de Jesus para eles. E Jesus, aquilo que você repetiu comigo, fala assim: rapaz, como que vocês demoram para entender e crer em tudo aquilo que as Escrituras falam? Você tem demorado para entender a Escritura? Você tem demorado para crer na Bíblia?
Pense aí. Você já entendeu plenamente? Você já creu plenamente? Aqueles discípulos não tinham entendido. Eles tinham entendido que Jesus seria um Messias que todo mundo esperava, que seria aquele que libertaria fisicamente Israel, que seria o salvador militar, político, que brigaria com os romanos e estabeleceria o reino dos judeus novamente. Ele reinaria fisicamente como o reinado de Davi, e os judeus teriam novamente o seu país, e eles viveriam a vida cotidiana deles em paz, podendo adorar no seu tempo tranquilamente. Mas eles falam assim: olha, a vida que eu tenho para vocês é muito diferente disso daqui. E ele ensina, fala da Bíblia, ensina, e eles não entendem, não conseguem entender. Eles eram imaturos, sem maturidade. E Jesus faz a ceia com os seus 12 discípulos na quinta-feira, parte o pão, fala: olha, meu corpo vai ser rasgado, meu sangue vai ser derramado. E ele fala: no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas aqueles discípulos não compreenderam. Quantas vezes Jesus tem falado contigo, batido a porta do seu coração, e você não tem conseguido entender, não tem conseguido compreender como Ele quer que você viva, porque você tem colocado à frente o jeito que você acha que Jesus tem que ser. Às vezes a gente tem uma dificuldade para entender os planos de Jesus, porque a gente quer colocar os nossos planos à frente dos planos de Jesus. E o plano de Jesus é muito maior do que o nosso. Jesus quer que a gente entenda plenamente quem Ele é. Porque quem é chamado para o eterno não entrega os pontos por qualquer coisa passageira. Você tem entregado os pontos no seu dia a dia. Cristo te chamou para a eternidade. É isso que os discípulos custam entender. Que Roma pode ter matado Jesus, mas no terceiro dia Ele ressuscita em poder. E a hora que eles entendem, eles veem: nem Roma pode parar os cristãos. A ressurreição é a chave desse versículo. Lucas se dedica tanto a explicar a ressurreição, porque quando os cristãos entendem o poder da ressurreição, eles saem de um rosto de tristeza para um rosto de felicidade. Muitos cristãos entendem a morte de Jesus na cruz do Cristo morto. Eles entendem que Jesus morreu pelos seus pecados. Você entende que Jesus morreu pelos seus pecados? Amém. Isso gera contrição no seu coração, gera arrependimento, gera cabeça baixa. E aqueles discípulos tinham entendido isso: Jesus morreu pelos meus pecados. Mas Jesus não quer que você entenda apenas que Ele morreu pelos seus pecados. Ele quer que você entenda que Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E a vida é totalmente transformada a partir do momento que você entende a vida que há na ressurreição. Você entende que tudo que pode te afetar aqui é passageiro. A vida é muito mais do que os momentos. A alegria da ressurreição mudou para onde os discípulos caminhavam. Esses discípulos tiveram os seus caminhos, a rota totalmente alterada, por causa do entendimento da ressurreição de Cristo. Você compreendeu, você se alegra pela ressurreição de Cristo. Eu quero te dar algumas dicas práticas a respeito disso. Como Jesus quer que nós vivamos. Ele quer que você viva Ele como a principal voz da sua vida. Ele não quer que você viva assim: eu leio aqui a Bíblia, eu ouço um conselho aqui de um filósofo, eu ouço um conselho de um coach, eu ouço o que a TV fala, de igual modo que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, é o que Jesus diz. Às vezes nós não temos conseguido ouvir a voz de Cristo, que está do nosso lado, porque há muita confusão de voz nos nossos ouvidos. Quando assim a gente tem que parar, falar: qual é a principal voz da minha vida? Aí eu vou entender como Cristo quer que eu caminhe.
Então, como Cristo quer que você caminhe? O pastor leu um versículo hoje que eu não tinha incluído na pregação, hoje de manhã, que eu vou usar aqui também, gostei bastante. Como o Senhor quer que a gente caminhe? Primeiro, que a gente vai aprender com os discípulos aqui, que Jesus não deixou para trás. Primeiro, ouvindo. Ao que você tem dado ouvidos? Os discípulos, eles estavam caminhando com o outro. Tem uma parte da igreja que entende que um dos discípulos era Cleopas. E ele tinha uma esposa chamada Maria, que era uma daquelas que foram ver Jesus e receberam a visitação do anjo para falar que Jesus estava ressuscitado. Então há uma teoria que fala que o segundo discípulo, apesar de não citar discípulos mulheres, ele fala sempre os discípulos e as mulheres. Há uma teoria que fala que poderia ser a Maria, mulher de Cleopas, que é citado como tio de Jesus. Não um dos 12 principais discípulos, mas alguém que Jesus quis ir buscar. Eles estavam se distanciando e Cleopas, se for esse Cleopas e se ele fosse marido da Maria, ele tinha discordado da experiência da sua própria esposa. Eu quero aplicar isso contigo hoje, dentro das nossas famílias. Com quem você tem caminhado, como você tem caminhado e sobre o que vocês têm conversado. Apesar da imaturidade deles, apesar do pouco entendimento, eles estavam conversando sobre tudo que tinha acontecido. Eles estavam conversando sobre Jesus. Eles não tinham abandonado totalmente a fé. O pastor leu o versículo hoje aqui, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas verdades antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. O conselho de Deus lá em Jeremias era: coloquem perto do caminho, talvez vocês o encontrem. Apesar da pouca maturidade, isso não impediu eles de se desenvolverem e ouvirem a respeito de Jesus uns dos outros. E por que eu quero falar ouvirem? João, não seria ideal se falar conversa? Porque o que eles estavam fazendo era conversando. Muitas vezes, numa conversa, a gente só quer falar. A gente não quer ouvir. A gente não ouve nem o que a gente fala. Porque se a gente ouvir o que a gente fala, a gente seguir os nossos próprios conselhos, a gente não segue nem os nossos próprios conselhos. Se alguém pergunta um conselho bom para você, você fala aquilo, mas às vezes nem você consegue seguir. Já aconteceu isso com você? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ouça. Primeiro dica é: ouça a palavra de Deus, sobre o que você, marido, esposa, tem conversado, sobre o que você, pais e filhos, tem conversado, sobre o que você tem conversado com seus amigos do trabalho, o que tem entrado pelos seus ouvidos. Mesmo na nossa imaturidade, ouvindo, Jesus vai te encontrar. Em algum momento Jesus vai te encontrar. E quanto mais perto do caminho, mais fácil da gente entrar nele. Ocupe o seu tempo em ouvir a palavra de Deus. E aqui eu quero falar de ouvir. Não é ouvir assim, não, vou deixar então beleza, vou deixar a Bíblia o dia inteiro rodando no meu celular ali para ouvir. Então isso vai fazer eu ouvir. É isso que a Bíblia quer dizer? Ouvir é dar ouvidos. A Bíblia diz várias vezes sobre ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao ouvir a minha voz, não endereçais o vosso coração. Opa! O ouvir tem a ver com ter um coração aberto para compreensão. Você pode ouvir aqui, às vezes você seria pós-graduado na Bíblia. Quem é mais antigo, já quantos domingos você veio no culto? A gente tem 52 semanas no ano. Quantos anos você está na igreja? Se você tiver há 10 anos na igreja, são 520 horas da palavra de Deus, pelo menos, se você tem toda semana. Isso é mais que uma pós-graduação em Bíblia.
Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Tem entrado por aqui, descido por aqui e transformado a sua existência? Tem, além do que você ouve aqui, você sai daqui, coloca no carro e conversa com quem está indo embora com você e fala assim: o que Deus falou contigo hoje no seu coração? O que você ouviu de Deus hoje? Porque Deus pode falar o tempo inteirinho e você não ouvir. Deus tem falado domingo após domingo e você pode não ouvir, porque você tem tampado os seus ouvidos para o que Deus quer falar para você. Chega na sua casa, você e sua esposa, você e seus filhos não conversam o que Deus quer que vocês conversem. Vocês poderiam compartilhar entre si o que Deus quer falar, ser a voz de Deus uns para os outros. Mas a gente teima em ser a voz de outras pessoas, porque Cristo é somente mais uma voz. A gente sempre está conversando sobre o político da vez, sempre sobre o tema da vez, e o mundo vai demandando e ocupando o nosso tempo, e a gente não dá ouvido à voz de Deus. Hoje o Senhor destapa os seus ouvidos e destapa a sua boca, para que outras pessoas ouçam essa voz, para que quando você entender isso no meio do caminho, você pule de vez no caminho. Então, primeiro, diga aí: ouvidos. Eles estavam conversando, Jesus estava conversando. Segundo ponto, como Jesus quer que a gente viva? Abraçando. Quem Jesus tem colocado no seu caminho para você abraçar? Eles estavam conversando, ouvindo e tentando entender na sua maturidade, e Jesus os encontra, mas eles não sabiam quem era Jesus. Às vezes Jesus tem te encontrado por aí que você não tem percebido. Pessoas que a gente não conhece, às vezes tem sido o trabalhar de Deus na nossa vida, mas a gente não tem conseguido abraçar as outras pessoas, porque o nosso foco só está na nossa vida. Talvez você ache estranho: peraí, estavam duas pessoas conversando, dois discípulos conversando, chega uma terceira que eles nunca ouviram. Como que eles abraçam uma pessoa e colocam na conversa tão simplesmente assim? Era normal naquela época, nos deslocamentos longos, as pessoas caminharem juntos com desconhecidos para não correr o risco de serem roubados. Quantos aqui conhecem a história do bom samaritano? Ele é atacado na beira do caminho da estrada porque ele estava sozinho. Então, os dois discípulos abraçam uma pessoa oferecendo abrigo. Eles mal sabiam que aquela pessoa transformaria as suas histórias. Você tem abraçado, dado oportunidade para outras pessoas entrarem na sua vida? Não simplesmente porque eles não abraçaram com interesse, não. Eles abraçaram com o interesse de ajudar aquele homem, que eles não reconhecem que era Jesus. Eles abraçam para cuidar. Quem já testemunhou de compartilhar sobre a palavra de Deus com alguém, de ajudar a cuidar de alguém, sabe que às vezes Deus faz mais pela gente durante esses abraços, faz mais no nosso coração do que pela própria pessoa. Deus quer te encontrar no caminho quando você abraça outras pessoas. Lembra, você ouve. O segundo passo é abraçar, e você começa a compartilhar do que você tem ouvido. João, não tenho conseguido entender, não tenho conseguido crer plenamente. Se você começar a ouvir, começar a abraçar quem Deus tem colocado no seu caminho, você vai começar a dar passos grandes para ser encontrado por esse Jesus. Terceiro passo: ouvidos, braços, olhos. Olhando. Quando Jesus confronta eles estão entristecidos, porque eles não entenderam a palavra. Rosto baixo, cabisbaixo. O entendimento parcial da Bíblia faz a gente andar com a cabeça baixa. Jesus fala assim: vocês não têm olhado para o lugar certo, vocês não têm entendido a Escritura, o que a Escritura disse a respeito de mim. E a Bíblia fala que ele começou a explicar Moisés e os profetas. Eu tenho certeza que ele começou de Gênesis. A partir de Gênesis falou assim: eu sou aquele que, herdeiro da descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ele começou a explicar Isaías, o livro profético mais evangélico que tem.
cada um dos profetas. Ele foi falando para a profecia de Joel, nos Salmos de Davi. A gente tem isso tudo no Novo Testamento. O quanto o Velho Testamento mostra Jesus. E o livro de Atos está recheado do Velho Testamento aplicado em Jesus. Quanto você tem olhado a Bíblia? E não é olhado assim não. É lido. Olhado. Gastado tempo. Seus olhos estão aonde? Porque se os seus olhos não contemplarem a revelação de Cristo, você não vai entender. Você não vai entender. Você vai ficar sempre imaturo na fé, precisando que sempre outro te dê de beber. Dá de beber, dá de beber, dá de beber, e você vai ser sempre uma criança. Eu carrego uma frase comigo. Criança, ela chega e senta na mesa e come. Jesus quer que você caminhe para ser um adulto e comece a servir a mesa. Quanto mais a gente vai crescendo, mais responsabilidade na mesa você vai tendo. Primeiro, você às vezes não consegue nem colocar o alimento na sua boca. Um bebezinho precisa que alguém coloque na sua boca. Ele vai se desenvolvendo, vai comendo sozinho, o pai coloca o prato na mesa. Depois o filho ajuda a tirar o prato. Depois o filho lava o prato. Depois tem pai que não coloca nem o filho para lavar o prato. Tive um colega na Jocum, quando eu fui, tinha 20 anos, nunca tinha lavado um prato na vida. Foi aprender com 20 anos. Coloque seus filhos para lavar o prato. Precisava amadurecer. Esse meu amigo é uma bênção. Hoje lava um prato que é uma beleza. E ele... Eu até perdi o que eu estava falando. Então, quanto mais a gente vai crescendo, até que a gente tem que começar a trabalhar para servir a mesa. Jesus quer que você comece a servir a mesa. Durante todo esse processo, você vai ter que ser alimentado, vai ter que começar pequenas tarefas. Mas a gente precisa de mais gente servindo a mesa. Mas que a gente precisa entender plenamente. Olha as escrituras. Deus quer que você olhe. Então, ouvidos, braços, olhos. Versículo 27. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, ele lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Vou ler essa parte, 28. Ao aproximarem do povoado para o qual estavam de Jesus, fez com que ia mais adiante. 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Jesus. Deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Como Jesus quer que você viva? Com fé. Com fé. 31 e 32. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. No partir do pão, o pão rasgado, despedaçado, era aquele pão asmo que ele é fininho, sabe? Igual aquele Rapidez que tem no mercado. Mais ou menos isso, um pão sem fermento. Ele quebra o pão, rasga. E o rosto de Jesus aparece. Imaginam a reação deles. Eu treinei isso. Que eles olham para os outros. Se fosse a Maria, o segundo discípulo, ela fala: eu avisei, Cleopas, eu avisei. A restauração, o entendimento de Cristo, a restauração do casamento, a restauração total, plenamente da fé. Por que os olhos dele só são abertos naquela hora? Não era muito mais só Jesus ter aparecido logo de primeira? Não era? Não é muito mais fácil Jesus aparecer logo de primeira, na sua segunda-feira? Está lá, está indo dirigir trabalho. Pô, tem que ver meu chefe chato de novo. Tem que levar meu filho para a escola. O salário é pouco. Eu quero comprar muito. O sol está quente, está chovendo, está frio. Era muito mais fácil Jesus aparecer. Tcharam! Hoje vai ser um dia legal, hein?
Te dou minha bênção aqui, ó. Toma. Transforma o seu chefe. Não é mais fácil? Não é mais fácil? Você não vai precisar limpar a casa hoje. Está limpa. Mas Jesus não é isso que ele quis nos ensinar. Que Jesus restaure a nossa fé. Ele fecha os olhos dos discípulos, porque os discípulos, para não verem ele, foi algo sobrenatural. Os discípulos não reconheceram. Não é que eles estavam moscando e não viram Jesus. Não, Jesus intencionalmente tapa os olhos deles para que eles não reconhecessem. Assim, vocês não vão ver. Vocês não vão me enxergar. Vocês não vão entender que sou eu agindo na sua vida. Você não vai entender que é eu. Eu quero que você tenha fé. Produzir fé no seu coração. E fé não é pelo que a gente está vendo, mas é pelo que a gente crê. Fé é a convicção do que não se vê. É um fundamento firme naquilo que se espera. É isso que Jesus quis construir no coração daqueles discípulos. Ele quis construir em uma relação para além do que eu estou vendo. Ele foi desenvolvendo, até que maduros, eles veem Jesus. E Jesus fala: vocês não precisam mais me ver, porque vocês alcançaram a fé agora. Vocês entenderam e creram na minha palavra, e agora a sua vida vai ser transformada por meio da fé. Enquanto a gente não entender e crer, a gente não consegue caminhar para o lado certo. A fé é desperta no coração. É assim que Jesus quer. Isso é gerado pelo queimar no coração, pelo que a voz de Deus. Eu errei aqui no slide. Passei já não mais. Faltou o quarto aqui da fé, hein? E era bem bonito o slide. Que pena. Vamos lá então. Então, fé. O slide falava assim: pelo que tem queimado o seu coração. Esse meio de monte de verde aqui, assim, tinha uma parte bem vermelha, era bem bonito. Fiquei chateado agora que esqueci o quadro. Pelo que tem ardido o seu coração. Eles falam: não queimava o nosso coração enquanto ele explicava a palavra. Pelo que seu coração tem queimado, pelas coisas desse mundo, pela voz de Deus agindo no seu dia a dia, pelo que seu coração tem ardido, quais têm sido os seus objetivos, aquilo que te fala assim: cara, é isso. Entendimento pleno de Jesus, a fé plena arde no seu coração. E se não arde, você tem que clamar: Jesus, traz amor pela tua palavra, queima no meu coração. Entendimento pleno, que o Senhor traz a salvação plena. Queima no meu coração, que é o Senhor que transforma o meu caminho. Queima no meu coração, que mais vale um dia na tua presença do que 80 anos em qualquer outro lugar. Queima no meu coração. Porque foi isso que mudou a crescer. Como Jesus quer que a gente viva? Caminhando. A voz de Deus nos leva a um caminho. A partir de que começa a queimar o nosso coração, eles voltam a caminhar. Os pés deles queimam também. Quando o nosso coração queima, os nossos pés queimam. A Bíblia não fala que eles acordaram e eles voltaram. A Bíblia fala que eles já foram. De noite. Caminhar. Uma caminhada de 11 quilômetros. Eles não pouparam sacrifícios para ir em direção à vontade de Cristo. Cristo tem a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para você. Mas você precisa entender no seu coração, crer com a sua mente, para que arde o seu coração e mude o seu caminho. O Senhor tem caminhos ótimos para você. Caminhos que levam à eternidade. Caminhos de alegria. Cristo quer que você caminhe nos caminhos dele. Pois eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de fazê-los prosperar. Ele diz assim lá em
Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos de Jesus são muito melhores. Ele quer que a gente comece a caminhar neles. E para onde os pés deles começam a caminhar? Caminham até a comunidade dos discípulos. Para cá, ó, igreja. Para cá. Por quê que os pés deles caminham junto com a igreja? Porque ali, aonde outras pessoas vão confirmar, nossa, ele visitou a mim também, o meu coração ardeu também. O que a gente faz agora? Como um monte de gente imatura vai amadurecer? É junto, um afiando o outro. Sendo direcionado. Como é que constrói junto o reino de Deus? O Espírito Santo vem junto para eles. Eles são direcionados para as outras pessoas que têm a mesma experiência. E aí, o que acontece? Na hora que todos se reúnem, as pessoas falam, nossa, ele visitou, ele me buscou também, Pedro também viu a ele. Aí Jesus aparece para todos juntos. Algo similar para você. Você recebe a visitação do Espírito Santo no seu dia a dia, Deus fala contigo no seu dia a dia. E ao nos encontrarmos aqui, recebemos uma porção enorme da visitação do Espírito Santo. Esse é o culto do Senhor. É isso que nós temos buscado. Não um evangelho puramente intelectual. Porque teoria muita gente conhece, meu irmão. Tem muita gente ensinando aí e não vivendo. Tem muita gente que sabe o A Z da Bíblia. E a hora que você vai ver, está o casamento destruído. Tem muita gente que sabe o A Z da Bíblia e não consegue respeitar ninguém aí fora. Não tem fruto. E tem muita gente muito simples, conhece muito pouco, mas o coração é dobrado a Deus. Tem um documentário que está muito famoso na internet, chama O Poder de Deus. Alguém já ouviu falar? Procure no YouTube. São uma série de irmãzinhas simples, a maioria do interior do Nordeste. Falando o que elas vivem de Deus. Elas têm muito para ensinar para a gente. Os pés queimaram junto com o coração. Deus quer te colocar nos caminhos dele. 6º ponto falando. Outras pessoas precisam ouvir. A hora que Jesus fala com eles, os pés deles voltam, eles se reúnem, eles recebem a visitação do Espírito Santo. E as outras pessoas se maravilham com a visitação deles, com a experiência deles. E as pessoas questionam: o que está acontecendo? E Pedro, aquele Pedro que tinha fugido, que tinha negado, que tinha se escondido, com autoridade fala: olha, aqui não tem ninguém que bebeu vinho não, é de manhã. O que está acontecendo é que o Espírito Santo nos encheu, assim como fala a profecia de Joel. Olha Pedro já usando os profetas, Pedro já aplicando dias depois os profetas, porque ele entendeu plenamente. Pedro já virou um teólogo expert ali, porque ele reproduziu o que Jesus falou. Jesus quer que você fale o que você tem aprendido hoje, durante essa semana. Quais versículos você tem aprendido? Para você falar já nos próximos dias dessa semana. É um desafio, estou deixando um desafio para você, durante essa semana. Se você quiser, eu mando essa pregação lá no grupo da igreja. Decore os versículos, compartilhe. Deus quer que você fale. Pedro foi cheio do Espírito Santo e começou a compartilhar. 3.000 pessoas são batizadas em um só dia. Meu irmão, você já imaginou isso? Ia dar um trabalho, né, pastor? Batizar 3.000 num dia. Pensa no tamanho da piscina. Acho que eles fizeram uma excursão, tudo para o Mar da Galileia. Outras pessoas precisam ouvir, meu irmão. Outras pessoas precisam ouvir. Daquele amor que impacta e muda a sua vida. Precisa impactar o casamento, a família, os filhos, o trabalho de outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir. Eu concluo aqui. Com a reflexão de Moisés. Em Êxodo 33. Moisés está em um momento de conflito, onde ele precisa liderar o povo. O povo
cabeça dura, que não ouve a Deus. Deus fala, e ele não ouve. Mas se a tua presença não for comigo, não faça eu sair daqui. Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Não faz essa oração quem quer caminhar pelo seu próprio caminho, para o caminho errado. Escolha o caminho de Deus e fale: Deus, me acompanhe. Se o Senhor não estiver comigo esse dia, as pessoas não vão saber que o Senhor é comigo. Eu vou estar de cabeça baixa. Eu quero estar com a alegria do Senhor. Se a tua presença não for comigo, eu não quero nem começar esse dia. Me acompanha, Senhor. Faça essa oração de manhã. Tenha convicção da presença de Deus no seu dia a dia. O Espírito Santo está contigo, meu irmão. Não é só para cantar louvores, não, para ler a Bíblia. O Espírito Santo está contigo para te fazer frutificar por onde quer que você for. É a promessa de Jesus em João 14. Eu vou, mas não nos deixo órfãos. Eu mandarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Voltarei para vocês, e dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, pois, me verão. Vocês, pois, me verão, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Eu vejo Jesus caminhando do meu lado no meu dia a dia, dia após dia, trazendo alegria para o meu coração, trazendo transformação para a minha vida, trazendo transformação para o meu trabalho, trazendo transformação na minha casa, trazendo transformação para quem caminha comigo ao meu lado. O Espírito Santo está na sua vida, meu irmão. Não perca seu tempo com outra oração. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Levante-se no seu lugar. Se a banda puder vir aqui me ajudar. Deus quer estar contigo. Deus quer estar contigo. Deus quer. Ele foi buscar os discípulos. Meu irmão, você pode esquecer tudo isso. Todo o resto. Mas tenha convicção. Deus te busca. Deus veio te buscar hoje aqui. Porque Ele quer estar contigo. O jardim do Éden era Deus que ia visitar no jardim. Já parou para pensar nisso? Em Gênesis 3, o homem peca, se afasta, mas Deus não abandona o homem, não. Deus, Ele vai contra o homem. Quem se esconde é o homem. Você conhece essa passagem? Lembra essa passagem? O homem se esconde de Deus, mas Deus continua buscando o homem. Até falar que não há quem busque Deus, mas Ele se revela. Adão é aquele que fugiu da presença de Deus. Nós somos aqueles que vão de encontro a essa presença, porque não temos mais medo da nossa nudez, porque Cristo cobriu a nossa nudez, nos deu vestes limpas, meu irmão. Cristo tira a sua vergonha, restaura a sua vida, te coloca vestes apresentáveis diante do Senhor. É Ele. É Ele. Esse é o significado de Cristo. Te dá uma nova vida, vestes novas. Ele te encontra. A gente tem que ir à direção dele também. Mas o coração tem que arder. E eu quero fazer uma oração com você. Quero fazer uma oração. Cristo tem caminhado contigo. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse 3:20: eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ele não está falando para novo convertido, não. Tem alguém que nunca teve encontro com Cristo no seu caminho? Se você quiser encontrar Ele, é hoje. Se você nunca teve encontro pessoal convicto em Cristo e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tem alguém aqui hoje que falou assim: João, eu quero que Cristo invada o meu caminho. A gente vai ter um batismo daqui a pouco tempo, alguns dias. E você quer falar assim: não, João, a partir de hoje eu quero caminhar com Jesus, eu quero ser batizado, quero ter convicção de se mudar meus caminhos. Tem alguém aqui? Amém. Então, passada essa fase, o
versículo de Apocalipse 3:20 é para a igreja. Jesus está falando com a igreja: estou à porta e bato. Ele está do lado de fora, batendo na porta. Que quem entrar, eu trarei esse rei. É durante a ceia, o rasgar do pão, que a gente encontra Ele. Os nossos olhos se abrem, porque é na mesa que a gente encontra Cristo. O entendimento vai sendo no caminho, mas quando a gente senta na mesa e ceia com Ele, e Ele nos dá de comer espiritualmente, é que os nossos olhos se abrem. A gente consegue queimar o coração, queima o pé, a gente vai para os nossos caminhos. Feche os olhos, quero orar por você. Deus, nós sabemos que o Senhor tem batido a porta dos nossos corações. Perdoa os nossos pecados. Perdoa se nós temos seguido caminhos para longe do Senhor, Deus. Perdoa, Deus, às vezes que nós tomamos caminhos, nossos próprios caminhos. Perdoa, Senhor, às vezes que nós colocamos o Senhor para fora das nossas vidas. E Deus, e nós queremos agir pela nossa própria vontade, produzimos frutos da carne, Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo está conosco e quer produzir frutos do Espírito, Senhor. Deus, então nós sabemos que o Senhor tem batido no nosso coração, semana após semana, dia após dia. Nessa noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Entra, Senhor, faz morada nas nossas vidas, Senhor. Queima o nosso coração, transforma a nossa existência, purifica o nosso ser, dá-nos nossas novas vestes, Senhor. Transforma a nossa existência pelo Teu Espírito Santo. Sozinho nós não conseguimos, Senhor. Entra no nosso coração. O Senhor é nosso Senhor e nosso Salvador. Nós queremos ouvir, nós queremos abraçar, nós queremos ver, nós queremos correr, nós queremos ter fé, nós queremos amar, Senhor, segundo os Teus caminhos. Converte caminhos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos.